Bora, Fel, saiu o adversário do Coringão na pré-Libertadores agora, dia 19, hein? O pessoal da ESPN trouxe pra gente aí tudo sobre essa fase e também, logo na sequência, o pessoal da Opinião Placar também analisando o adversário do Coringão, hein? Lembrando que o Corinthians volta aos treinamentos dia 8 de janeiro. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Corinthians e Bahia, então, conhecendo seus adversários. Nos últimos 10 anos, os brasileiros dominaram a competição, são 7 títulos conquistados, contra 2 títulos argentinos e 1 título da Colômbia. Nas últimas 6 edições, ou as últimas 6 edições, foram vencidas por brasileiros. A viagem do Corinthians é para Caracas também, na Venezuela, que não é nada fácil de chegar, né? A logística é chatinha. Muito chata, A logística né? é chatinha. Porque tem essa coisa do voo, depois tem que pegar, se deslocar para chegar na cidade, qualidade de gramado, esse início de temporada, parte física dos atletas ainda sendo aprimorada, então tem que tomar muito cuidado nessa fase inicial de Libertadores, que ela é traiçoeira. A segunda fase, ela está confirmada ou agendada pela Conmebol para os dias 19 e 26 de fevereiro. É muito cedo, né? É bem cedo. A gente vai ter um mês de temporada aqui no Brasil. E lembra do Botafogo, que passa um sufocão no início dessa fase preliminar para se organizar, quase troca de técnico, porque quase ele termina campeão, mas talvez esse ano mágico não tivesse acontecido se não tem uma mudança de treinador, não tem esse início ali sendo ajustado. Então aí a gente tem a segunda fase e lembrando que Bahia e Corinthians, eles decidem em casa. Bom pro Corinthians pegar Bom, desses times todos aí, me parece que o Corinthians, de fato, como terminou a temporada, é o mais forte, Geilson. Não tem nem comparação a situação do Bahia para mim. E tem outro ponto que eu ia até levantar em relação... A gente está falando de término de temporada, as equipes mantendo, né, os treinadores, as equipes mantendo boa parte do elenco. Então, sim, obviamente, é um início de temporada, mas a notícia positiva, tanto para o torcedor do Corinthians quanto para o torcedor do Bahia, é que o sistema de jogo não vai ter tanta alteração. O sistema de jogo mantém, os treinadores estão mantidos, então... ok, é um início de temporada, só que você não vai ter aquela mudança drástica de um mês, 2 meses. Então, você tem ali, obviamente, é muito cedo, é em fevereiro, mas a equipe se manteve, até que a gente estava brincando, se fosse pro Corinthians agora, o torcedor corintiano queria esse jogo semana que vem. Tira os caras lá de férias, estão de férias, não importa, tira lá que eles já sabem o que eles têm que fazer, já sabem como tem que jogar. Mas a situação do Bahia é muito mais complicada, ao meu ver, pelo adversário e pelo caminho, né? Até a outra fase, que pode ser o The Strongest e depois pode ser o Santa Fé. Santa Fé, exato. Não, eu acho que o Bahia, ele passando, ele pega o Boston River ou o Ñublense. Não é o primeiro de cima? Não, eu tava com pena aqui do Eugênio, é outro chaveamento. É outro? Então então e aí tudo pega... Mais que assim, pra mim, já passado do The Strongest, já vai ser o primeiro desafio exatamente. aterrorizante, né? Exatamente. Pra início de temporada, jogar lá, não só toda a condição temporal, claro, que você já enfrenta, mas de pressão da torcida, proximidade da torcida do campo, é outra conversa, né? Para um Bahia voltando para a Libertadores também, Mari. E é um The Strongest que ele normalmente faz o resultado em casa. E o Bahia decide Porque em casa, conta né? muito Decide em isso, casa. o Bahia decide em casa. Então a gente teve nessa temporada o The Strongest recebendo os adversários, também disputou muito jogo decisivo fora de casa, mas fazendo um baita resultado em casa, baita placar. Então, para o Bahia, é de fato uma logística que vai ter planejamento. Os treinamentos já a partir de então, tem todas as competições ainda de início de ano, mas já pensando em como avaliar, né, o The Strongest do que fez nessa temporada jogando em casa. Assim, do que a gente teve de possibilidade ali, para o Bahia o caminho ficou bem complicado. Já vai viver, assim, de fato, um jogo de Libertadores, né? As dificuldades e as peculiaridades da Libertadores já no início da competição. Na primeira, já de cara. O Corinthians ainda vai ter uma fase mais tranquila. Essa primeira fase aí do Corinthians. Primeira que é a segunda, né? Só para deixar claro. Os brasileiros, Dois né? brasileiros. Do Corinthians já vai ser mais tranquilo, mas do Bahia não. Do Bahia já começa a pedreira. Mas o do Boca também é puxado, hein? Porque vai pegar o Alianza ou o Nacional também. Sim. Não que são equipes, favoritas, mas que é o tipo de equipe muito chata para você já encarar no início de temporada, né? A situação do Boca Juniors também, mas... repito, não se compara com a situação do Bahia. São favoritos em tudo? O Boca é favorito na dele, o Bahia na dele, o Corinthians na dele? Boca e Corinthians, mais favoritos, mais claros para mim, muito tranquilo de falar isso, só que a situação do Bahia, como a Mari disse bem, vai depender do primeiro jogo. Se você conseguir, sendo sincero aqui, você tá
falando que o Bahia vai ser goleado. Não estou falando isso. Só estou dizendo que conseguindo não ter um resultado tão grande contra, já fica um pouco mais, uma situação mais tranquila, mais calçada. 1-0, 1-1, para você conseguir definir em casa, exatamente. Até um 2-0, sendo muito sincero. Sério? Um 2-0 ali, um 2-1 tá ok. Porque o problema é um resultado mais elástico. A Ivana não tá feliz comigo. Não, a voz do pensamento aqui, nossa torcedora do Bahia, falou assim, estou em depressão. Foi esse o comunicado que veio no meu ponto. Mas é porque... É Libertadores, Ivana. É Libertadores, jogar na altitude não é coisa fácil. Não, e tem um outro ponto, acho que principalmente pro Bahia, porque no caso do Corinthians, a gente não tem dúvida que naquela fase inicial de Libertadores, você vai abrir mão, possivelmente... não sei se abrir mão, né? O Corinthians acho que não está podendo abrir mão do campeonato estadual. Teria muito valor para o Corinthians voltar a conquistar o campeonato paulista. Mas a gente sabe que na dividida a Libertadores vai ter esse peso. No caso do Bahia também tem um peso maior, mas a gente sabe o quanto é importante a Copa do Nordeste. Então, exato. O início de temporada. Então é o que você falava, né, Mari? Como esse início de temporada pro Bahia, até mais do que para os outros clubes, ele é importante. Ele é importante, assim, vale muito, né, pro Bahia. A Copa do Nordeste é muito difícil também de competir. O Campeonato Paulista também, então pro Corinthians também é importante, mas a maneira como os times terminam a temporada, né? O Bahia ainda, diante de alguns questionamentos, como cai o rendimento, como entra numa zona ali que de fato parecia que tinha atingido o teto de desenvolvimento com o Ceni, o Corinthians completamente diferente. Então, se a gente olha a temporada inteira do Corinthians, é um presentão a pré-Libertadores. Sim, o Bahia sim. tentou ali permanecer num grupo que avançasse direto até certo momento, mas caiu nessa fase preliminar. É muito do que a gente vê do Fortaleza, né? Como o Fortaleza ele foi, de fato, subindo... Conhecendo, chegando. Exatamente. Então, se fazer presente sempre, né? Porque é uma competição difícil já nessa pré para o Bahia com essa viagem, esse adversário. A gente lembra que foi grupo do Grêmio. O Grêmio, na primeira fase, lá foi difícil contra o The Strongest, até naquele momento, jogador, né? Naquele momento de estadual que o Renato priorizou, depois precisou correr atrás e termina goleando, 4-0, mas em casa. Então, para o Bahia, é trazer o jogo na sobrevivência mesmo. A Copa do Nordeste começa no dia 22 de janeiro, então antes até dessa fase da Libertadores em fevereiro, como a gente citou. Não, e a questão física na altitude está se tornando uma coisa tão forte que nos últimos anos o próprio Abel Ferreira poupou gente na altitude, o Flamengo poupou gente para jogar lá na altitude, porque Sim. Renato poupou. É um desgaste muito grande. Então as equipes estão, tá bom. A gente joga lá e a gente se vira para resolver em casa. Mas aí nessa situação de fase de grupos, calma. Não tô falando mata-mata, não tô falando mata-mata. Só tô comparando a questão física de quanto é pesada. É bem pesada para as equipes que vão jogar. Não na fase mata-mata, não. Agora não tem essa de poupar, não, gente. Né? Pelo amor de Deus. Não tem essa de poupar agora, não. E uma das situações tem que jogar com o titular. Do Bahia nessa temporada foi, de fato, é um time muito técnico, né? Um time, principalmente um encaixe de meio de campo ali muito técnico, mas que sofria também com os times em velocidade atrás. Então, quanto que o The Strongest vai administrar essa partida, sabendo que o Bahia é um time que gosta de jogar com a bola nesse setor, e o The Strongest na velocidade em casa, para o Bahia voltar, é complicado. Eu não sei o quanto isso pode ajudar, né? Mas o Bolívar, ele é parte do grupo do Bahia, do grupo City. Sim. Então, não sei se pode ter algum tipo trocar umas de conversas troca de informação. A pré-temporada vai ser feita na Espanha, no Granada, né? No Granada. No Girona? No Girona, desculpa. No Também Girona. é do mesmo grupo. E o Bolívar também faz parte do grupo, né? Então, não sei se de alguma maneira isso pode... A gente não vai imaginar uma pré-temporada lá, mas de repente algum tipo de apoio... Assistência, né? Trocar figurinha ali, né? Pode ser. Você falou, Jailson, dos dois trabalhos que continuam, do Ceni e do Ramon. O Corinthians está tranquilo, pela forma que terminou o ano. Pela forma do que o futebol do Corinthians foi jogado no final do ano. O Corinthians jogou muito no final do ano. Então, para mim, chega uma situação mais tranquila de enfrentar essa segunda fase de Libertadores do que o Bahia. O Bahia, para mim, tem uma pressão maior. Mas um mesinho até lá não pode mudar as coisas, nosso futebol querido e amado? Sempre pode, mas então, hoje, para mim, o Corinthians pega essa segunda fase de Libertadores de forma tranquila, ao meu ver, e o Bahia já tem essa situação, tem que ir para a fase de grupos. Vamos com o Vlad, então, para atualizar o lado do Corinthians. Então, que já começa, Vlad, pensando no quebra-cabeça da temporada. Caminho, lá, Mari. Já começando a entender ali o seu caminho, o seu planejamento para 2025.
É isso, Mari. Grande abraço para você, para o Bruno, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians que se reapresenta no dia 7 de janeiro e já no dia 15 enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista. O que a gente pôde apurar em relação a isso é que o Corinthians vai ter um período muito curto de pré-temporada. Até mesmo por isso deve poupar titulares no começo do Campeonato Paulista, visando justamente esse duelo importante pela pré-Libertadores. Apesar de ter pego um adversário, em teoria, mais fraco, é a principal competição que o Corinthians vai disputar no ano, então vai utilizar força máxima, vai fazer uma pré-temporada melhor, mais reforçada, não apenas de 8 dias, para daí sim, com certeza, tentar essa vaga na fase de grupos da Libertadores. Vai enfrentar o Universidade Central da Venezuela, que foi o 9º colocado no torneio Clausura e chegou à Libertadores porque venceu o Apertura, ou seja, também é um adversário que não vem num grande momento, né, principalmente pela questão do campeonato venezuelano. O que a gente pode ver é que o Corinthians agora vai fazer essa preparação, visando principalmente a Libertadores, e a gente vai ver como que o Timão vai vir nos próximos dias, principalmente depois dessa reapresentação. Mas assim, um sentimento de certo alívio, porque poderia ter sido muito pior. A gente vê que tem a questão da altitude também, de outros adversários mais fortes, e no papel o Corinthians acabou se dando bem, né, gente? Volto com vocês. É difícil você conseguir unir assim, um adversário acessível, uma viagem curta e não ter altitude. Nesse caso, o Corinthians não conseguiu fugir da viagem, porque a viagem é longa. Logística é chata. Tem pelo menos um adversário que não tem tanta tradição. Obrigado, viu, Vlad? Não é, Mari? É isso, de fato, assim. E a Mari falou, né, que muita coisa pode mudar em um mês. É claro que esse período de descanso, enfim. Mas é difícil a gente imaginar algum desencaixe, né, do que o Corinthians trouxe nas últimas partidas de campeonato brasileiro. Tem a eliminação em Sul-Americana e aí foca de fato, se fecha de fato, e dá para ver que o time pelo menos mostrou essa capacidade, né, de mobilização por um objetivo. Então acho que de fato assim a torcida vai entender, dependendo do desempenho em Campeonato Paulista, claro que o objetivo é o título, mas o Corinthians agora ele consegue vislumbrar outras coisas na temporada, né? E Libertadores... E até a Copa do Brasil, que um momento estava fora da fora temporada. de tudo. O Corinthians não vai ter calendário pro ano que vem, que a gente falava sobre o desempenho tão ruim. E conseguiu tanto a Libertadores quanto voltar para uma zona. Acho que sobre clima, ele consegue interpretar essa primeira fase como, de fato, o que coroa a reta final de Campeonato Brasileiro. E a questão do Ramon? A gente falava do Rogério, que existe desconfiança. O Ramon, em um determinado momento da temporada, eu acho que depois da eliminação ali nas Copas, nas duas. Por escolhas, né? Por escolhas, né? Mas ali, em algum momento, o torcedor não ficou satisfeito com o que ele apresentou. Aquele jogo do Flamengo em casa, em que o Bruno Henrique é expulso no começo do começo e, de fato, ele não conseguiu encontrar soluções para a equipe, né? Estava acessível para o Corinthians, acho que as duas competições, falando sobre decisões e por escolhas do Ramon. Eu até cheguei a avaliar essa reta final do Corinthians, ela tem, claro, as questões de comissão técnica e de escolhas e de encaixe, é mérito, né, dessa comissão, desenvolvimento do Memphis, desempenho do time, a retomada do Yuri Alberto, mas para mim é mais na conta do grupo. Assim, como o entendimento aconteceu sobre a fase, como eles se fecharam de fato, a gente viu outros jogadores entregando, né? Mais os laterais dos jogadores. Eu entendo que sim. Você vê as limitações no Ramon nesse sentido? Sim, eu acho que ele mostrou isso, que quando o time mais precisou ali, ele esbarrou numa questão até de entendimento de grupo mesmo, assim. Para mim, a reta final, mérito dos jogadores. É isso, né? Porque o discurso de alguns torcedores era assim, o Corinthians tem mais elenco do que técnico. Né? O elenco ainda pode render mais do que Emiliano e Ramon têm rendido. Mas acho que terminou em alta. Terminou em alta porque tem uma coisa ali de entendimento deles, né? Também com o elenco, assim. Eles têm um elenco, a conversa flui muito bem. Eu acho que... Parece estar um clima muito legal, exatamente, sim. Então... porque aí virou essas 9 vitórias seguidas, né? Depois da eliminação para o Racing, na sequência, foi o jogo com o Palmeiras. E ali a conversa era essa, se perder para o Palmeiras, vai... O Yuri Alberto falou que a virada de chave na temporada foi a vitória em cima do Palmeiras. Foi. Ali o trabalho do Ramon estava sendo questionado, né? A permanência dele. Exato, ali se ele perde em casa para o rival, talvez não tivesse continuidade no trabalho. Sumiu aqui nosso fundo, ou seja, acabou o Sport Center, a gente volta...
Nossa, que... Leandro Quesada, teremos... Eu vou ver agora, porque eu não estou acompanhando. Né? Porque o nosso diretor, o Micheletti, está todo excitado, porque parece que o Corinthians já tem adversário. É isso? Estou abrindo aqui, fase 2. Opa, Corinthians já tem adversário na Libertadores. Quem será o Tolima? Nossa, o Deportivo Pulga. Universitário Central. Da onde é esse time? O que é isso aí? É bolinha gelada time isso, da velho. Venezuela. Meu Deus do céu. Universidade Central da Venezuela? Tá vendo? Os seus amigos lá, você deveria estar mais bem informado. Eu tô achando que o ano... Miséria. Eu falei que o Corinthians ia ser campeão da Libertadores, não falei? Bolinha gelada, bolinha gelada. Depois vocês veem que é o Palmeiras, que toda vez... Onde tava a bolinha? Aí eu queria que você explicasse esse sorteio agora. Agora eu quero saber, agora eu quero você. Corinthians vai jogar contra a Universidade Central da Venezuela. Isso. Primeira participação. Prova de ida e volta, certo? Ida e volta. Primeira participação desse time ou no Brasil? Então, eu preciso ver aqui. O Bahia vai pegar um representante da Bolívia, tá? Que ainda não está definido. Tá. Então, o início de pré-Libertadores para os brasileiros. São esses dois times. Bahia pega um representante da Bolívia e o Corinthians pega esse pujante time que é melhor que Carabobo, que Deportivo times que o Pulga. grande O Carabobo tem... já tá na fase de grupos, eu acho. Já. Não tá... Nossa, O Corinthians, então, enfrenta Universidade Central. É isso que chama o time, Micheletti? Primeira participação desse time em Libertadores, hein? Não me lembro de ter ouvido... Universidade Central. Universidade Central Olha só. de Caracas. Deportes Iquique do Chile pega o Santa Fé da Colômbia. O representante da Bolívia a definir pega o Bahia. O Cerro Porteño espera pelo vencedor de Monáguas e Defensor do Uruguai. Um representante da Bolívia a definir pega Nacional do Equador ou Barcelona do Equador. O Corinthians contra esse time aí que a gente está vendo. Universidade Central. E um representante da Colômbia pega o Melgar do Peru. Boston River do Uruguai, o Nublense do Chile. Vamos lá. Olha lá. Universidade Central. É isso. Universidade É isso. Central. Então, primeiro ela bom, é isso, hein, senhor Marcos? 19 de fevereiro, o jogo de ida. Em Caracas. Certo? Em Caracas. Na volta, 26 de fevereiro, uma semana depois, Em o jogo Itaquera na volta. City. Em Itaquera City. você imaginou o Memphis Depay jogando na Venezuela, meu amigo, hein? Que Pô, jogo eu que acho vai ser, ótimo. hein? Fala, Facinca, o que você ia dizer? Universidade Central que entrou na Libertadores pelo seguinte, por uma somatória de pontos. É o time Porque do Chaves, não? ele liderou a primeira fase do Campeonato Venezuelano. Aí depois, na segunda fase, que é por grupos, ele caiu fora. Ficou em terceiro lugar no grupo dele lá. Enfim. Liderou a primeira fase. Tá bom. Aí tivemos o segundo de torneio, Caracas, o Clauser, de Caracas. No segundo torneio, ele terminou na possante 9ª colocação do Campeonato Venezuelano. Eles devem estar falando a mesma coisa do Corinthians. Ó, terminou na possante 9ª colocação, 8ª, sei lá o que, no Campeonato Enfim, Brasileiro. mas lá são dois campeonatos, eles conseguiram fazer ramela nos Ele dois. falou que 19, né? Lembrando que o campeão, 26. os dois campeões venezuelanos do ano, o Carabobo, Carabobo, gente, o Carabobo tá E o Dátila. já tá na Qual? fase de grupo. Eu Deportivo falei aí, ó. Tátila. O Tátila. São os dois, tá? São Muito os bem. dois Então, campeões. o Corinthians contra uma equipe contra venezuelana. o Poçante Universidade Central. Ou seja, depois eu quero ver você checar com seus amigos como é que foi feito o sorteio. É. Não. Não tem nada a ver esse símbolo aí do Carabobo. Pode tirar. A gente. Pode tirar daí. Tem nada a ver. A gente Absolutamente tem nada a algumas informações, mas sorteio forte mesmo vai ser Ô, outro. Flavinho, é importante a gente dizer um negócio. No dia 2 de fevereiro de 2011, foi o jogo da volta Tolima e Corinthians. Só que naquele ano, a temporada começa um pouco mais tarde. Nesse ano, de 2025, o Corinthians já terá pelo menos um mês jogando o Campeonato Paulista. Isso é muito bom porque você vai ter uma rodagem. Vai dar o quê? Uns 6 jogos mais ou menos, né? Peraí. 5, 6 jogos. É melhor do que... Porque naquela época o que aconteceu? Corinthians pegou o time, já foi pra lá, jogou primeiro aqui, foi mal, perdeu lá, acabou. Foi o último Quanto foi jogo o do primeiro Ronaldo. aqui com o Tolima? O primeiro Empatou. foi empate, aí 2-0 lá. Foi 0x0 aqui, né? É, que foi o último jogo do Ronaldo. O Roberto Carlos jogou o primeiro jogo, foi espirrado e não jogou a segunda partida. Então, pra ter um outro Tolima na vida do Corinthians, só se o Corinthians fizer uma lambança gigantesca. E o Tolima tinha mais tradição, por incrível que possa parecer, Não, esse do que Corinthians esse é mais adversário. arrumado que aquele, né? Olha, a gente já tem aí o Também. chaveamento, então, da Libertadores, desta fase 2, né? Como está sendo chamada. O Deportivo Iquique com Santa Fé. Pode vir um Barcelona de Guayaquil na vida do Corinthians Então, depois. o representante da Bolívia contra o Bahia. Como é que é, Facinca? O... C4. Ali, ó. É verdade, hein? C4, C5. Pode ter um Barcelona de Guayaquil. Corinthians aí pode é ser mais C5. enjoativo. Mas, gente, pelo amor de Deus, aquela gente falou Botafogo, entendeu? Pô, com esse time que o Corinthians tem, pô, Tem que passar. passar. É, o que é legal é que o Boca, pensando no Brasil, não tá no caminho nem do Bahia, nem do Corinthians aí, né? Entendeu?
Não. Então isso é legal. Porque tem um Corinthians e Boca aí seria ruim, né? Tem o Nublense e o Boston River. Nublense do Chile. E tem dois times que são do mesmo grupo, né? O República da Bolívia e o República da Colômbia. Não, é representante. É que ainda não está definido. E o Z2, Z3, o que é isso aí? É a fase preliminar. E que são os que vêm da fase... Da fase 1. São times que vão jogar 3 vezes. Os times brasileiros entraram na fase 2. Então, tá aí Bahia e um representante boliviano. E que pode ser que o Bahia tenha de jogar na altitude, né? E o Corinthians enfrentando... O Corinthians pode enfrentar um representante da Bolívia versus El Nacional. Quem, bom, o Corinthians? Não, ele tá projetando para ver o adversário do Barcelona. O Barcelona pode ter um clássico equatoriano com o El Nacional, tá? Ou um time da Bolívia. Quem passar desses 2 jogos vai encarar o Corinthians caso ele passe pela... Cara, ele vai passar por cima da Universidade da Venezuela. Outra coisa aí, o Boca vai pegar o vencedor de Iquique e Santa Fé. Eu acho que passa Santa Fé. Não vai ser fácil não, hein? Santa Fé é um time chatinho. Não vai ser fácil, não. E outra coisa, caiu fora nessa fase, não tem Sul-Americana, hein? Não tem Sul-Americana. Caiu fora agora, acabou. É só quem cai fora da fase de grupos. Da fase de grupos. Aí vai pra Sul-Americana. O Barcelona de Guayaquil é um time tradicional. Ele tem feito boas participações de Libertadores nos últimos anos aí. É um time mais tradicional, gostem ou não de ouvir isso, do que o próprio Corinthians em termos de Libertadores. Então, o Corinthians tem que se coçar aí pra não parar no Barcelona, né? E para finalizar o vídeo aí, informação sobre o Giovani, o atacante aí do Corinthians, que não atua desde outubro com a camisa do Coringão, passa por um momento de indefinição aí com a carreira aos 21 anos. Corinthians aí que talvez seja o time brasileiro que terminou esse final de temporada, no brasileiro principalmente aí mais em alta, com exceção do Botafogo aí, o time ficou em 7º lugar buscando essa vaga da pré-Libertadores, do rebaixamento até a pré-Libertadores, que foi uma arrancada sensacional, graças ao entrosamento aí, os gols de Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay, né? O Timão deixou o torcedor empolgadíssimo para a próxima temporada, o Timão que pode contar com alguma saída já nessa próxima temporada aí. O atacante Giovani, de 21 anos, cujo ele está afastado aí pela comissão técnica por ter contrato apenas até julho de 2025 e parece que ele não quer muito renovar com o Corinthians, então ele ficou meio que afastado do grupo. Porém, o Corinthians aí aguarda a proposta por ele para poder liberar nesse início de temporada aí, no prejuízo um pouco menor, já que no meio do ano ele pode sair de graça para qualquer clube. Isso é caso alguma equipe tenha interesse no atacante do Corinthians, aí já a partir do próximo mês de janeiro vai precisar desembolsar uma quantia para tirá-lo de forma definitiva do Corinthians. Porém, se ele quiser deixar o Corinthians de graça, ele vai ter que treinar afastado durante 6, 7 meses, já que o contrato dele se encerra apenas em julho de 2025. O Giovani, que chegou às categorias de base do Corinthians em 2021 aí, por empréstimo do Capivariano aí, quer dizer que não fez toda a base no Timão, porém jogou muito novo e iniciou logo sua trajetória profissional em 2022, quando o Vitor Pereira subiu ele pro profissional. No entanto, sem ser relacionado com o Ramon Dias, desde outubro, ele vive um momento de indefinição na carreira. Já o Corinthians aí quer manter os principais jogadores e hoje o Giovani não faz parte, por enquanto, desses planos aí para a próxima temporada, hein? Então é isso aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo, valeu!